E aí, pessoal, tudo bem? Professor Paulo Gereba de História. Nossa aula de hoje, nós iremos analisar alguns exercícios, algumas questões, alguns itens, que quando você fala Enem, você fala itens, tá? Sobre as manifestações culturais, sobre essa temática, tá? Essas questões ou esses itens, sobre as manifestações culturais de resistência aos governos autoritários nas décadas de 1960 e 1970 no Brasil. Nós vamos comentar alguns exercícios, algumas questões, alguns itens sobre essas manifestações culturais. Eu sempre sugiro, antes que você olhe para essa aula, para esses comentários, desses exercícios, que você não deixe de assistir a parte teórica sobre esse tema. Nós já falamos sobre isso. Então, vai lá, dá uma olhada bem rapidinho, para que você possa ter um repertório melhor e acompanhar com mais desenvoltura as reflexões que iremos fazer sobre esses exercícios ou sobre essas questões ou itens, ok? Beleza? Então, muito atento para isso, porque, afinal de contas, nós iremos discutir, já que está se falando de manifestações culturais de resistência durante os chamados governos autoritários no Brasil, dos regimes civis militares de 60 e 70, nós vamos falar de música, nós vamos falar de teatro, né? Nós vamos falar basicamente de periódicos, que vão, expressões artísticas, que irão, evidentemente, ser utilizados como forma de uma efervescência cultural que o país vai viver no momento de fechamento político por parte desses governos autoritários, ok? Então, nós temos aqui o primeiro item do Enem. Observe bem a formação desses itens do Enem. Eles vêm com um fragmento primeiro, você vai olhar, você vai refletir. Depois disso, ele coloca lá o enunciado, que é o comando, né, do item, e aí você vai atrás da questão, da alternativa correta, né, porque as outras são chamadas de distratores. Então, vamos aqui. Primeiro item. São Paulo, 10 de janeiro de 1979. Excelentíssimo senhor presidente Ernesto Geisel. Só um detalhe, Geisel, que vai assumir a presidência em 1974. Geisel, ele é responsável pelo início de um processo de uma abertura política no país, uma abertura lenta, gradual e segura, que já vai começar aqui no governo Geisel, né, por conta da crise do milagre econômico brasileiro, por conta de pressões internas e até mesmo internacionais. Nós temos um processo de abertura lenta, gradual e segura, que já vai começar aqui durante o governo Geisel, ou seja, um momento de distensão. Quando você fala de abertura, você está falando de distensão política, né? O termo abertura política, eu posso usar também a palavra distensão. Por exemplo, nesse governo, nós tivemos a extinção do AI-5. O AI-5 foi extinto. Mas, em contrapartida, ele instituiu os pacotes de abril, onde, com os pacotes de abril, nós tivemos, por exemplo, a criação do Senado Biônico. Ok? Então, olha só. Considerando as instruções dadas por Vossa Senhoria, de que sejam negadas os passaportes aos senhores Francisco Julião, Miguel Arraes, Leonel Brizola, Luiz Prestes, Paulo Sling, Gregório Bezerra, Márcio Moreira Alves e Paulo Freire. Olha só, um governo que começa a abertura, mas observe que a abertura é lenta, é gradual, é segura, é uma distensão lenta. Repare que ele não vai autorizar a entrada desses personagens, muitos deles políticos, que faziam crítica ao regime militar no Brasil. Considerando que desde que nasci, me identifico plenamente com a pele, a cor dos cabelos, a cultura, o sorriso, as aspirações, a história e o sangue destes 8 senhores, ou seja, considerando que eles são as minhas referências, considerando tudo isto por imperativo de minha consciência, venho por meio desta carta devolver o passaporte que, negado a eles, me foi concedido pelos órgãos competentes de seu governo. Ou seja,
você tem uma carta, olha só, do chamado cartunista Henrique de Souza Filho, né, mais conhecido como Enfio. Enfio, que foi um dos grandes críticos do regime, Enfio que recebeu o seu passaporte para poder voltar, porque ele foi para o exílio, e Enfio simplesmente mandou uma carta dizendo, estou entregando meu passaporte. Porque se você basicamente me autoriza a entrar, você tem que autorizar também esses homens a entrarem. Então, isso mostra claramente que o processo de abertura, de distinção do governo Geisel, de uma forma lenta, gradual e segura, ele está recebendo uma crítica. Ele recebe uma crítica justamente por ser uma abertura lenta, por ser uma abertura gradual e uma abertura evidentemente segura. Segura para os militares e civis que apoiaram esses governos autoritários. Aí lá vem o comando, né? Lá vem enunciado. No referido contexto histórico, que é o contexto? É o contexto do autoritarismo, é o contexto de um processo de abertura que o país vive. A manifestação do cartunista Enfio, que fez vários cartoons criticando o cartunismo, foi uma forma cultural de manifestação contra o autoritarismo, e o Enfio tem vários cartoons que ele faz, justamente mostrando o posicionamento contrário ao processo de autoritarismo político implantado pela ditadura civil-militar no Brasil a partir de 64 até 85. A manifestação do cartunista Enfio expressa uma crítica ao quê? O que ele está criticando? Letra E. Ou, melhor falando, desculpe. Ele critica o quê? A letra B de bola. Ele critica o limite, olha só. O limite do processo de abertura política. Só que eles usaram o termo de extensão. Então ele vai criticar essa abertura lenta, gradual, segura, tá vendo? Ele vai criticar, olha, para mim eu tenho passaporte, para outros, como Brizola, por exemplo, que ele cita, que critica o regime, não tem passaporte. Então ele faz uma crítica a esse processo de abertura lenta, gradual e segura. Censura moral não, interferência militar não, representação social também não, nem impedimento de eleição. Aqui nós temos uma imagem, claramente, a primeira imagem, Maria Bonita, que foi uma personagem, né, lá do movimento do cangaço, lá da Primeira República Brasileira, principalmente, né, uma nordestina, mulher de Lampião, que esteve à frente desse movimento, uma mulher forte, uma mulher de resistência, uma mulher que basicamente estava ali, né, resistindo, porque o cangaço, ele foi um fenômeno interessante, porque em determinadas circunstâncias nós temos o cangaço, né, resistindo às injustiças sociais, em relação a que se tem ali na Primeira República do coronelismo no Brasil, ok? Apesar de saber que o movimento cangaço, ele foi um movimento também que ele vai estar a serviço em determinados momentos do próprio Estado oligárquico. E a segunda imagem é uma imagem onde você vê basicamente uma estilista, onde ela usa a sua arte, que é a famosa Zuzu Angel, a Zuzu Angel que teve o seu filho simplesmente desaparecido, seu filho assassinado, pelas forças repressoras do autoritarismo militar no Brasil, e como uma forma de expressar a sua manifestação contrária a esse autoritarismo político que o país vivia, está aí a Zuzu Angel mostrando na expressão artística. Olha só, o desenho, o estilo da roupa que a Zuzu Angel basicamente está produzindo, uma mulher de resistência, dizendo que ela estava ali, que ela não se calaria em relação a esse modelo de fechamento, de autoritarismo e de prática de tortura que se estava tendo no país nesse momento. Ou seja, é um estilo de resistência. A Zuzu Angel mostra um estilo de resistência, a pegar um figurino semelhante, se comparar a Maria Bonita. Ok, galerinha? Beleza? E aí lá vem o enunciado. Elaborado em 1969, a releitura contida na figura 2, que é a de Zuzu Angel, revela aspecto de uma trajetória e uma obra dedicada ao quê? Dedicada ao quê? A uma estética à resistência.
Então, letra E, criação de uma estética de resistência, ok? Valorizar uma representação tradicional, não. Descaracterizar as referências do folclore, pelo contrário, ela não toca nisso. Fundir elementos, né, com a moda europeia, pelo contrário, ela está buscando o elemento da moda brasileira, né, nordestina. Massificação do consumo da arte local, pior ainda, ok? Então, criação de uma estética de resistência. Aqui, uma questão da Unesp. Uma questão da Unesp, que vem com uma letra de uma música maravilhosa, que eu acredito que alguns de vocês devem conhecer, não sei se todos conhecem, essa música, né? Vou voltar. Olha só, né? Vou voltar. Sei que ainda vou voltar para o meu lugar. Foi lá e é ainda lá que eu hei de ouvir cantar um sabiá. Cantar um sabiá. Vou voltar. Sei que ainda vou voltar. Vou deitar à sombra de uma palmeira que já não há. Colher a flor que já não dá. E algum amor talvez possa espantar as noites que eu não queria e anunciar o dia. Vou voltar. Sei que ainda vou voltar. Não vai ser em vão que fiz tantos planos de me enganar, como fiz enganos de me encontrar, como fiz estradas de me perder, fiz de tudo e nada de te esquecer. Chico Buarque, vou voltar. Então, a canção Sabiá, que é a canção do Chico Buarque e do Tom Jobim, que é uma canção que foi escrita no ano de 1968, a letra dela, de 1968, na verdade, inclusive, que eles apresentaram no terceiro Festival Internacional da Canção. Observe que essa canção ela é feita em um momento em que o país ele está passando por um processo de autoritarismo político, de fechamento político. No momento que o país ele está sendo governado por uma ditadura civil-militar. O momento que os valores democráticos estão sendo sucumbidos, estão sendo basicamente o quê? Extintos. No momento que você tem perseguições, torturas, assassinatos, desaparecimentos, censura. No momento em que nós temos, por exemplo, a criação do AI-5, o ato institucional número 5, que deu hipertrofia para o poder executivo. Uma canção que, se nós olharmos bem para a letra dela, bem para a letra da canção, repare que ela está mostrando uma relação intertextual. Existe uma relação intertextual. A canção, ela basicamente se relaciona com o momento político que se vive no país. O momento de fechamento, o momento de autoritarismo, o momento de censura. Então, a canção, ela mantém um diálogo com esse momento político. A canção, a letra dela faz crítica justamente o quê? A esse autoritarismo, a essas práticas antidemocráticas, as perseguições, certo? A repressão que se tem nesse momento. Então, existe toda uma relação intertextual. Tanto prova que algumas pessoas, inclusive, estão indo embora por conta de perseguições políticas, estão indo para o exílio. Né? Nós temos várias pessoas indo para o exílio nesse momento, por conta das perseguições. Então, a letra da canção Sabiá, do Chico e do Tom Jobim, onde eles apresentam no Festival Internacional, a letra claramente mostra essa relação intertextual, o texto da letra, com o momento de repressão, de perseguição que se vive no Brasil 68, época do autoritarismo, do fechamento político do regime militar civil. Ok, galerinha? Então, vamos lá para o enunciado. A canção Sabiá, de Chico Buarque e Tom Jobim, foi apresentada no terceiro Festival Internacional da Canção, em setembro de 1968, durante o regime militar brasileiro. Sua letra, então resposta, letra o quê? Letra A. Sua letra, a letra da canção, recorre à relação
intertextual, para criticar, olha só, a repressão e as perseguições políticas no país, na época da ditadura civil-militar. Ok? Vamos olhar a letra B. Explora a metáfora do voo do pássaro? Não. Ela não vai explorar essa metáfora, né? Para propor ação e mobilização popular contra as perseguições, pelo contrário. Ela mostra que ela diz, olha, eu vou voltar. Justamente a questão do exílio, que muitos saíram para o exílio. Valoriza a esfera íntima e pessoal para rebater engajamento político-social? Não, ela não valoriza a esfera íntima e pessoal. Adota o recurso da repetição do paralelismo para defender a continuidade do regime militar? Pelo contrário. Ela faz uma crítica, né? Então ela está simplesmente adotando esse recurso, né? Repare que em vários momentos ele diz, vou voltar, vou voltar, vou voltar, vou voltar. Para criticar justamente as perseguições políticas. Menciona aves e plantas para defender a adoção de política ambiental? Pelo contrário. Isso aqui ele está fazendo uma crítica política e não uma crítica ambiental. Ok? Então, resposta letra A. Muito bem. Esse outro item aqui do Enem. No Brasil, após a eclosão da Bossa Nova, a Bossa Nova, principalmente na época ali de JK, nos anos dourados, no final dos anos de 1950, quando efetivamente a canção popular começou a ser objeto de debate e análise por parte das elites culturais, desenvolveram-se duas principais vertentes interpretativas da nossa música: a vertente da tradição e a vertente da modernidade. Dualismo que não surgiu nesta época e nem se restringe ao tema da produção musical. Desde pelo menos 1922, a tensão entre tradicional e moderno, né, a gente já vê isso ocorrendo, ocupa o centro do debate político-cultural no país, refletindo o dilema de uma elite em busca da identidade brasileira. E isso vai ocorrer durante a ditadura militar, né? A ideia, principalmente entre o quê? A tradição e a modernidade. A Bossa Nova seria o que? A tradição, né? Principalmente porque a Bossa Nova, ela canta a garota de Ipanema, ela exalta a beleza, basicamente, da praia de Copacabana, da mulher brasileira. Então, ali na década de 60, no momento de fechamento político, a Bossa Nova, ela representaria essa tradição. Mas é preciso mostrar a modernidade. E o que seria a modernidade? Seria críticas, letras de músicas, críticas em relação ao momento de fechamento político que o país estava vivendo, ou até mesmo expressões artísticas, como, por exemplo, a Tropicália, que não chega a ser um estilo necessariamente musical, mas uma expressão artística que até utiliza instrumentos e elementos de uma cultura europeia. A própria Tropicália, certo? Onde você tem Tom Zé, Gilberto Gil, que são personagens da Tropicália. A Tropicália, ela faz críticas. Algumas letras da música da Tropicália, que a Tropicália não é só música, mas ela é uma expressão artística, ela vai fazer protestos à ditadura. Então, se tem aí a Tropicália, apesar de muitas críticas que recebeu, a Tropicália, ela basicamente se apresenta como moderno. Principalmente porque ela traz uma mistura de elementos, né, de uma musicalidade, de instrumentos, evidentemente, o quê? Externos, de fora do país, mas falando numa situação basicamente da brasilidade. Então, olha só, a manifestação cultural que a partir da década de 1960 pretendeu sintetizar o dualismo apresentado no texto foi o quê? A letra C, Tropicália, junção da música pop internacional à influência externa, tá? Com os ritmos nacionais, mas que fez críticas, inclusive, ao modelo de fechamento político do país. Então, letra C de casa. Jovem Guarda não, Jovem Guarda não faz crítica, samba canção também não. Brega, que amostrava o dia a dia dos setores populares com temas românticos, pelo contrário. Cancioneiro, pior ainda. Ok, galera? Um grande abraço, certo? E até o nosso próximo encontro.